Opa, estamos aqui de volta, depois aí de um ano, e sejam muito bem-vindos ao retorno da série de Minecraft Ascensão. E estamos aqui de volta, e esse aqui foi o que aconteceu no nosso último episódio, o episódiozinho do nosso Happy Guest, Guest Feliz. Se você não viu, tá aí na descrição, ou tá aí no comentário fixado, o último episódio da nossa série. Como vocês já estão vendo, já temos problemas aqui, né, que basicamente a nossa farm de galinhas, por conta das atualizações, acho que na textura do pintinho, mudou também a hitbox dele. A nossa farm não funciona mais, né? Eu vou ter que criar outra farm de frango assado pra poder colocar aqui, né, mano? Mas deixa aí. Infelizmente, farm quebrada, né? E nesse episódio aqui, temos 3 projetos pra fazer. Primeiramente, cara, eu quero dar uma automatizada no nosso portal. Tem um portalzinho do Nether aqui atrás da nossa casa, perto do nosso Happy Guest, que é aquele portalzinho ali, ó. E eu tenho que deixar ele desligado, porque vai que esse carinha aqui entra aqui sem querer, entendeu? Então eu tenho que deixar ele desligado. Toda vez que eu tenho que desligar, eu tenho que apertar esse ejetor aqui, cospe água pra todo lado e bagunça tudo. Pensando aqui no começo do nosso episódio, eu quero automatizar esse portal, fazendo aqui um mini tutorial pra vocês também que querem automatizar o portal. Pra fazer o nosso portalzinho automático, a gente vai precisar aqui de uns itens de redstone, que é basicamente um ejetor, porque já tem um ejetor lá fora, um observador, 3 tochas de redstone, um comparador, um isqueiro, um funil e um liberador. Então bora lá, pessoal, para fazer o nosso portalzinho automático, a gente vai posicionar aqui, ó, do lado desse outro ejetor, um outro ejetor, tranquilo? E aqui eu vou posicionar o nosso isqueiro. Esse cara aqui vai ser o lado que vai abrir e esse aqui vai ser o lado que vai fechar. Aqui já tem um balde d'água, viu? Aqui eu vou posicionar a nossa alavanca, maravilha. Aqui, ó. E atrás dessa alavanca, uma tocha de redstone. Agora, quando eu vou botar o bloco, o portal já vai acender. Em cima do bloco da tocha, a gente posiciona outra tocha de redstone. Aqui, ó. Maravilha. E ela vai ficar aí apagada, né? A gente vai posicionar aqui, ó, mais uns blocos aqui em cima, para tampar essa parte do portal. E aqui em cima a gente posiciona outro bloco. Na frente do bloco da tocha a gente posiciona aqui um liberador. Na frente dele aqui um funil. E embaixo aqui, olhando para cima, o nosso observador. Olha só, dessa forma aqui, ó. Maravilha. E aqui na frente a gente posiciona o nosso comparador. Pronto, montamos aqui o circuito e agora é só adicionar aqui um item dentro desse dropper. Agora coloca um bloco aqui para poder acionar a outra parte do nosso circuito, do portal. E por fim, o nosso sistema está funcionando perfeitamente, né, cara? Tomara que dê certo. O portal vai desligar. Meu Deus do céu, cara. Apertamos aqui, o portal acendeu. Apertamos aqui de novo, o portal desligou. Tudo automaticamente. E ficou bem compacto, né? Como vocês estão podendo perceber aqui. Partiu para os nossos projetos principais do vídeo. Chegamos aqui no nosso vilarejo e graças a Deus o nosso golem ancião está devidamente posicionado aqui no lugarzinho dele, né? Mostrando Se você não tá ligado, esse aqui é o nosso golem ancião. Ele é basicamente o golem que nunca vai sair daqui, independentemente do que aconteça neste mundo. Só que ele ainda não tem um nome. Então, se você quiser dar um nome pra ele, digite aqui nos comentários que eventualmente eu quero fazer uma enquete e dar um nome pra esse cara. Certo, pessoal? Já vou deixar aqui minha cama do lado aqui pra eu marcar spawn. Eu marquei meu ponto de spawn aqui, pessoal, que a gente vai ter que fazer um serviço aqui. A gente vai ter que pegar esses aldeões de todos os lugares e jogar aqui dentro. Então, por isso, eu já trouxe aqui a minha picareta de Silk Touch pra poder quebrar esse vidro e eu consegui pegar pra poder tampar de novo, né? Porque eu não quero ter que fazer vidro. Ah, não, cara, caiu um ali. A gente abriu ali. Agora eu vou descer aqui, pessoal, e deixar essa alavanca aqui ativada. Que aí vai habilitar ali o nosso sistema de água pra gente já puxar ele pra cá. Nossa, velho, a lâmpada caiu. Beleza, peguei a... Maravilha, vamos deixar essa água ativada de propósito, tá bom? E agora tá na hora de fazer a parte pesada, né? Partiu pegar esses vírus. Já vou começar com esse cara bem daqui. Com sorte eu consigo pegar ele colocando o barco aqui. Beleza, peguei. Maravilha. Agora eu tenho que ter cuidado para não bater nele e conseguir jogar ele ali dentro daquele buraco, né? Boa. Empurra ele, empurra, empurra. Maravilha. Beleza, foi o primeiro. Deve ter uns 512 ainda por aí, mas... Maravilha. O primeiro já foi. O outro tá aqui nessa casa, tá protegido. Ah, não. Tá de sacanagem. Ah, não é possível. O barco entalou, cara. Maravilha. Não, amigo. Ó, tu vai conseguir, cara. Não. Quase. Já tô vendo a dor de cabeça que eu vou passar com esses village, cara. Sinceramente. Mas enfim, é isso aí. O trabalho é isso. Pronto. Na teoria ele vai passar pro outro lado, pensando que é bloco, mas vai cair. Por favor, que dê certo.
Ah, não, não, senão você vai entrar lá. Você vai entrar lá. Não, senhor. Eu não tô aqui esse tempo todinho aqui pra ser besta não, meu irmão. É, pessoal, pelo jeito aqui eu já peguei a maioria deles. Eu não sei se tem mais algum... Opa, tem uma... Meu Deus, esse cara aqui, velho. Ah, meu Deus. Cara, esse maluco. Olha esses caras, meu irmão. Maravilha, pessoal, conseguimos. Esse aqui foi o último village. Ninguém viu aqueles 3 villages lá naquela caverna que a gente tá ali na frente, tá bom? Ele não existe. E aí, como vocês estão podendo perceber, aqui tem muito village. Eu acho que aqui a gente já pode tampar esse buraco. Beleza, pessoal, a gente já pode desativar aqui nosso circuito de água. Poder esses caras parar de ficar pulando e eu conseguir adicionar essa lanterna. Maravilha. Olha aí todos os nossos aldeões, né? Porque aqueles outros 3 não contam, porque eles são renegados, ok? Eles não existem. Então agora a gente vai correr pro projeto principal desse vídeo aqui, mano. A nossa espetacular farm de cana. De uma maneira muito simples e da hora que vocês vão curtir e vão querer implementar no mundo de vocês pela quantidade de materiais. Talvez um material específico seja mais difícil de vocês encontrarem. Maravilha, pessoal. Pegando aqui os materiais, eles são basicamente esses aqui, ó. Vou pegar aqui a redstone, vou pegar aqui uns packs de bloco de slime, vou pegar esses 4 packs, eu acho que é suficiente. Vou pegar todos os pistões com slime. Vocês vão entender lá a simplicidade e vocês já estão olhando que de cara o material mais difícil de conseguir é justamente o slime, né? E o último material que a gente não tem, pessoal, infelizmente, é o andesito. A gente não tem muito dele, cara, e eu queria muito o andesito. Eu vou ter que dar uma olhada aqui nas cavernas para ver se a gente encontra alguma jazida de andesito, vários blocos para poder fazer justamente um andesito polido. Opa, aqui assim, ó, maravilha, pessoal. Esse aqui é o andesito, para quem não sabe. É esse aqui que a gente precisa, ó, andesito polido. Quero aproveitar esse momento aqui, pessoal, para pedir o apoio de vocês nessa série, que vocês deixem um like aí, estiverem curtindo, obviamente, e que se vocês estão curtindo a pegada dessa série de Minecraft Ascensão, o jeito que das edições e tudo mais, e vocês também me digam se eu estou explicando bem as coisas que eu estou fazendo, que pode ser que eu não esteja explicando direito. Então, deixa aí os comentários de vocês, o feedback é muito importante. Muito obrigado a cada um de vocês que estão assistindo essa série. Maravilha, pessoal, olha só a quantidade de andesito polido a gente conseguiu. Conseguimos aí 6 packs e meio de andesito polido. Isso aqui vai ser suficiente para fazer nossa farm. Então estamos aqui no lugar onde vai ser feito a farm. Aqui está o nosso baúzinho com os itens que a gente vai precisar para fazer nossa farm. Olha só, aqui é onde vai ficar os pistões, aqui é onde vai ficar a água e aqui é onde vai ficar a cana. E aqui para baixo eu vou cavar um buraco, como vocês estão podendo perceber, para poder colocar mais farms de cana para baixo aqui, né? E subir aqui uma para cima, para ficar mais bonitinho. E vamos lá, pessoal, vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar o circuitinho da nossa farm. Olha só, colocar um balde d'água aqui, a nossa cana e o nosso pistão. Maravilha, pessoal, o negócio é o seguinte. O Bud Switch, para quem não tá ligado, é um sistema de redstone que ele fica no estado que fica pronto para ser acionado. Ele só precisa de alguma atualização perto dele para que funcione. E no caso aqui, a nossa atualização vai ser justamente o crescimento dessa cana. O que vai acontecer? Vou colocar aqui um exemplo aqui para vocês verem. Essa tocha de redstone aqui no Minecraft Bedrock, ela vai funcionar como nosso Bud Switch. Quando ela estiver nesse estado aqui, ó, a gente vai colocar um bloco em cima dela e vai colocar um pino de redstone ali atrás. E ela vai ficar apagada dessa forma aqui. Quando essa cana crescer, pessoal, ela vai detectar que a cana cresceu e automaticamente ela vai mandar um sinal de redstone pro pistão, dessa forma aqui, ó. Fazendo assim a gente conseguir compactar o circuito, porque usa bem pouco material de redstone, só uma tocha, e a redstone ali, o fio de redstone ali atrás, para poder energizar o pistão, né? Ou seja, esse aqui é o nosso circuito para poder ativar nossos pistões. A gente não vai utilizar o observador nessa farm, pessoal. Sabendo disso, partiu. Então, bora lá acabar aqui, fazer esse processo. É hora que vocês já sabem o que a gente vai fazer, mas eu acho que vocês vão curtir essa farmzinha, porque ela é muito tranquila de fazer. Maravilha, pessoal, olha só como é que ficou a estrutura da nossa farm. Ela ficou basicamente dessa forma aqui, mas olha só como é que tá essa parada aqui. Eu fiz só até ali, eu acho que não tem necessidade de fazer mais pra baixo do que isso. Ela vai ficar sempre renderizada, então sempre vai ficar funcionando aqui perto de casa, né? E olha só, pessoal, vou plantar aqui a nossa primeira leia de cana, né? E como vocês podem perceber, a nossa farm, ela não vai farmar o terceiro bloquinho de cana, ela só vai farmar o segundo bloco. Do segundo pro terceiro, o tempo é relativamente parecido, então não faz diferença eu deixar ela todo o tempo aqui funcionando até farmar o terceiro bloco. Então por isso que eu escolhi deixar no segundo
mesmo, porque vai dar certo da mesma forma, tranquilo? E agora aqui a gente vai instalar o nosso Butt Switch. A gente vai instalar aqui, ó, do lado exatamente de uma cana dessa, nosso Butt Switch de tocha, pessoal. Esse Butt Switch aqui, ele vai acionar tanto esse pistão quanto esse pistão aqui. Cara, caraca, sai da frente. E olha aí, pessoal, tá aqui nosso circuitinho, todos os dois pistões estão conectados. Agora, toda vez que uma cana crescer, tanto ali quanto aqui, ela vai ativar os pistões, né? Ó, ativou tanto aqui quanto esse lado aqui, ou seja, se tiver coisa crescida aqui também vai ser dropada automaticamente. E por fim, esse carinha aqui a gente vai ativar com outro Butt Switch. Beleza, pessoal, o Butt Switch aqui de cima tá tudo feito, essas tochas aqui elas já estão ativadas, eu já posso até botar as canas aqui em cima. Não vou fazer isso ainda porque não tem sistema de coleta lá embaixo. As plataformas de baixo, como vocês podem perceber, elas são coladas, né? Olha lá, ó, o slime tá colando ali naquelas partes daqueles blocos. Então eu vou ter que remover aquilo dali e colocar blocos que não colam. No caso aqui eu trouxe a melancia, porque como ela é verdinha, ela vai combinar com a farm de cana, né? E vou colocar as melancias, justamente para ela poder sustentar essa água e não colar no slime, né? Pronto, só que já tá bom porque essas duas pontas aqui são pedra, então tá tranquilo aí. Pessoal, acho que eu tive uma ideia para poder economizar a melancia. Olha só a doideira, mano. Eu vou subir primeiro ali uma plataforma aqui primeiro, ó. Vou subir primeiro essa plataforma aqui. Agora eu vou colocar a água, maravilha. E embaixo só tem o slime. Embaixo tem o slime e aqui na frente tem a melancia. Então a ideia é eu quebrar isso aqui agora, ó, de lá pra cá, quebrar a terra. E aí a água vai ficar 2 blocos de altura. E agora se eu colocar a cana, ela em teoria tem que ficar aqui. Beleza, ficou. Agora o teste final que eu quero fazer, pessoal, é testar se o pistão vai bugar com a água, eu não sei. Tomara que não, cara. A água tá aqui em cima dele, se eu não tô enganado. Certo, consegui. Agora é testar se essa bodega vai dar certo. Por favor, cara, que não quebre. O que vai acontecer aqui, pessoal, é que esse pistão aqui ele vai empurrar esses blocos para frente e a água tá em cima. Em teoria, isso daqui vai dar ruim, porque não vai ter nada embaixo para sustentar a água. Mas eu espero que não dê ruim, cara. Deixa eu ver, a água vai cair aqui. Então eu vou botar aqui uma fileira de blocos. Deve dar certo. Deu certo. Não é possível, cara. Olha isso, olha. Mano, olha esse bagulho, cara, o jeito que fica. Cara, é espetacular, velho. Deu certo, galera. Ó, o circuito tá funcionando aqui tranquilamente. Caraca, mano, deu certo essa gambiarra. Não é possível. Deu certo, cara. Bom, pelo menos a gente vai economizar melancia, né? Literalmente 5 segundos depois. Pessoal, após essa gambiarra aí pra poder economizar alguns blocos, né? Bom, eu tive que mudar parte do layout da farm. Não, nada que influencie tanto, só a parte ali do centro, tá ligado? Eu tive que reduzir um de cada ponta porque não tava batendo aí a matemática e tava dando problema com aquelas águas que estavam caindo, né? Vou colocar esse vidrozinho aqui pra gente poder enxergar o que tá acontecendo lá embaixo. Nossa, vai estar perdendo muita cana lá embaixo. Eu tenho que fazer o sistema de armazenamento lá. Beleza, pessoal, bora começar a trabalhar aqui na parte de baixo, que a gente tá perdendo muito loot de cana de açúcar, mano. Agora a gente pega e enche tudo isso aqui de água, os itens serem empurrados, né? Ó, vai ficar basicamente assim, pessoal. As canas de açúcar vão ser ejetadas e aí elas têm que cair aqui dentro, né? Mas aí, pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, o slime, ele vai ejetar todas as canas de açúcar e aí, quando o slime empurrar, vai bater nesse bloco. Eu posso até colocar um meio bloco em cima para não correr risco da cana passar por cima, né? Pessoal, todos os blocos colocados, só resta saber mesmo se essas plataformas do centro elas funcionam, né? Alguma delas ativou e ficou aqui em cima desse bloco, né, cara? Beleza, pessoal, bora começar a quebrar essa parede, porque eu vou precisar cavar um buraco aqui, ó, para essa água conseguir jogar as canas nesse buraco aqui. Aqui embaixo vai ter outra correnteza, então já vamos quebrando isso aqui tudo. Olha aí, cara, funcionando tudo bonitinho, mano. E maravilha, pessoal. Abri um espaço aqui pra gente conseguir fazer o circuito. Eu vou colocar um comparador aqui, mas eu acredito em colocar ele aqui na frente. Porque a ideia é colocar um repetidor aqui em cima, para que esse repetidor seja responsável por energizar esses 3 caras. Deixa eu ver se vai funcionar. Vou colocar um bloco aqui na frente, quebrar essa redstone aqui. Coloco uma redstone ali, bloco, repetidor. Maravilha. Agora eu coloco o pino de redstone aqui e o nosso elevador tá funcionando, né, cara? Certo, pessoal, ficou mais ou menos assim o circuitinho de elevadores de itens. É só um elevadorzinho de itens com liberadores que leva aqui até para essa sala aqui acima. Eu não levei os itens até lá em cima, pessoal, porque ia dar muito trabalho para poder levar até lá em cima. Ia ser uma bagaceira de liberadores aqui com um circuito muito grande de tocha de redstone, o caramba 4 ou observadores. Enfim, eu preferi deixar aqui embaixo mesmo, até porque não tem tanta necessidade de ficar lá em cima. De momento, pessoal, essa salinha aqui vai ser a nossa salinha responsável por a gente coletar as canas de açúcar, né? O sistema de coleta. Pessoal, terminamos a nossa farm.
mano, e o negócio é o seguinte, desde já eu agradeço muito a você que tá assistindo esse episódio aqui e tá acompanhando esse retorno de Minecraft Ascensão, e eu espero muito que vocês estejam comigo nessa jornada. Enfim, pessoal, sem mais delongas, estamos aqui na nossa família de cana de açúcar, feita aí com melancias e tudo mais, e o Bud Switch de tocha de redstone. Como vocês estão podendo perceber, ela ficou bem bacana, né, o design dela. Eu não quis descer até mais embaixo, pessoal, simplesmente porque eu não tinha recurso suficiente. Não tinha recurso suficiente e também ia demorar bastante para poder descer mais ainda, né? Então só a quantidade de cana que tem aqui já tem o suficiente pra gente conseguir farmar, né? Até porque a minha casa fica ali, ó. A partir do momento que eu tô ali, essa farm de cana vai ficar renderizada e vai ficar farmando. Inclusive, tem uma olhada aqui, ó. Aqui é a quantidade de cana que ficou farmando enquanto eu tava ajeitando, né? Fora a cana que tem aqui no baú, né? Também tem umas canas de açúcar. Ah, tá aqui no meu inventário. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. Deixa aqui nos comentários, por favor, pessoal, o que foi que vocês acharam desse episódio. Comente aí, pessoal, coisas interessantes pra trazer nessa série. E conte aí se vocês gostaram do retorno dessa série aqui no canal, né? Seu like é muito importante. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. E eu aguardo vocês no próximo episódio, pessoal. Fui! Uhul!